Como reduzir os estoques em uma fábrica? Se você chegou até aqui é porque você está em busca de uma solução para esse problema e aqui eu garanto que até o final do vídeo você vai encontrar a solução e não é uma solução simples, não é uma solução superficial, é algo para você colocar em prática hoje mesmo e resolver esse problema definitivamente. Primeira coisa que a gente precisa alinhar é que, se fosse um problema simples, a gente não ia ter vários profissionais com dificuldades para reduzir os estoques e dificuldades para reduzir os estoques sem prejudicar o nível de serviço, que esse é o grande problema que você tem que resolver aí. E, além disso, a gente não ia ter várias empresas com problemas de fluxo de caixa em função de um estoque alto. E sim, tem muita empresa com estoque além do necessário, operando assim e com muito problema de fluxo de caixa, e esse fluxo de caixa tem impacto direto na rentabilidade. Então, se fosse simples, esses problemas não iam estar acontecendo. E antes de entrar no como reduzir os estoques, eu preciso falar de dois motivos que te levam a reduzir os estoques, e é importante que você esteja alinhado com esses dois motivos para tomar a decisão certa. Eu não estou aqui para falar no vídeo reduz o seu estoque, não. Eu estou aqui para falar sobre decisões certas, ok? Pode ser que você tenha um problema de estoque realmente, mas é melhor você tomar uma decisão certa do que sair reduzindo o estoque loucamente sem necessidade. Eu preciso falar desses dois motivos antes de entrar no como reduzir os estoques. Quais são os motivos? Primeiro ponto que você precisa entender e alinhar é: será que você está reduzindo o estoque ou sendo pressionado a reduzir o estoque para resolver um problema de fluxo de caixa? E por que pressionado? Porque pode ser que o presidente da empresa, a diretoria executiva ou algum outro líder está te cobrando redução de estoque porque na cabeça dele o pensamento é: se eu reduzir o estoque, eu vou melhorar o meu fluxo de caixa. E o que você precisa ter em mente é que redução de estoque não é o único caminho para resolver o fluxo de caixa. Este não é o único caminho. Coloca isso em mente. Tem outras ações que você pode tomar para resolver o fluxo de caixa. Tem outro vídeo aqui no canal falando exatamente sobre como resolver o fluxo de caixa. O estoque é uma ação, mas tem outras ali dentro também. Então, assiste esse vídeo até o final para você entender como reduzir os estoques. E se o seu problema for fluxo de caixa, assiste o outro vídeo também, porque lá tem outras ações que você pode tomar para resolver o fluxo de caixa. Então, primeiro ponto, o fluxo de caixa. Segundo motivo é: será que você está querendo reduzir os estoques porque você está com alta ocupação da sua área de armazenagem? A área de armazenagem está super ocupada, você começa a perder o controle aí da área de armazenagem, e armazém super ocupado traz vários problemas, traz mais avaria, mais obsolescência, mais diferenças de estoque, porque aí as pessoas não conseguem contar o estoque da forma correta, começa a ter uma gestão bagunçada do estoque se ele está super ocupado. Então, será que este é o motivo? Um armazém super ocupado? E se este for o motivo, antes de tomar a decisão de redução, você precisa otimizar o seu estoque. Não é só reduzir, é otimizar. Você está com o estoque correto de cada produto ou não está? E eu vou explicar isso ao longo do vídeo, sobre otimização de estoque também. Então, cuidado ao tomar uma decisão aí de uma hora para outra de redução dos estoques. Você precisa avaliar estes dois motivos com muito cuidado. Então a gente alinhou os motivos aqui, mas você não está aqui no vídeo em busca de motivos, você está em busca de solução, e agora a gente vai entrar na solução do problema. E como eu falei antes, tá? Não é um problema simples. E se não é um problema simples, não tem solução simples. Eu vou explicar aqui para você com um nível de detalhe grande, tá? Então presta muita atenção. A partir de agora, pega papel e caneta ou um bloco de notas para você anotar o que eu vou falar, porque é uma solução que vai resolver o seu problema, mas de novo, não é um problema simples. O problema complexo demanda uma solução um pouco mais complexa do que o normal. E é um vídeo para resolver o seu problema. E seguindo aqui na solução, primeiro passo que você precisa avaliar é que reduzir os estoques passa por entender os detalhes do seu estoque. Para entender os detalhes,
você precisa entender os seus dados ali com muita clareza. É essa base que vai te levar para reduzir os estoques da forma correta. E entender os dados é um passo. Só que quem está movendo estes dados? Tem 3 áreas que impactam o estoque. Tem 3 áreas: planejamento de produção, planejamento de materiais e planejamento de demanda. São essas 3 áreas que podem te fazer estar com excesso de estoque ou estar com falta de estoque. Essas 3 áreas. E você precisa entender essas 3 áreas com detalhes. E eu vou falar de 3 blocos destas 3 áreas para você entender como resolver o problema. E a partir de agora, se você está acostumado com os vídeos, você sabe que eu compartilho uma lousa aqui do lado, com mais quando eu preciso fazer uma explicação com mais detalhes, eu coloco uma lousa. Tem aulas que tem a lousa do lado, e se você não está acostumado, se acostume agora, presta atenção, porque aí fica mais fácil para você entender. Então, o que você precisa fazer? Nossa cena da lousa, como reduzir os estoques em uma fábrica. O que você precisa fazer? Eu falei de 3 blocos. Primeiro bloco de dados que você precisa construir estão dados para você entender o planejamento de produção, planejamento de materiais e o planejamento de demanda. Primeiro bloco é a construção da fundação e camada de dados. Ao que tem nessa fundação, nessa camada de dados? Você precisa entender com detalhes quais são os seus recursos, quais são suas máquinas, seus equipamentos, quais são os roteiros de produção ali para cada recurso, qual a sua capacidade de produção em cada recurso. E recurso, entenda que é máquina, equipamento, pessoa, é armazém, é área de armazenagem, tudo isso é recurso que você usa para produzir. Então esse é o primeiro passo, você tem que estar muito bem mapeado, em listas, muito organizado, porque sem isso você não consegue tomar as decisões assertivas na hora de mover os estoques, você vai acabar tomando decisões erradas. Então, primeira parte da camada de dados. Segunda parte, produtos e materiais. Isso precisa estar muito redondo. Você precisa ter clareza do seu cadastro de produto, do seu cadastro de material. Qual é o cliente? Eu vou juntar aqui com cliente e fornecedor, que era a próxima parte da fundação e da camada de dados. Quem é seu cliente? Qual o prazo de entrega? Quanto ele exige de prazo de entrega? Como está o seu portfólio de produtos? Quanto um produto vende? Quanto o outro vende? Quanto você consome de cada material? Qual o fornecedor de cada material? O fornecedor tem um prazo de entrega rápido ou não? Ou é demorado? Qual a frequência de compra de um fornecedor? Então você precisa construir isso de uma forma organizada, porque isso você vai entender mais à frente. Isso vai te ajudar na tomada de decisão na hora de reduzir os estoques de forma assertiva, porque reduzir os estoques é fácil. Só interromper a produção, interromper a compra de materiais, você reduz o estoque. O problema é você reduzir o estoque da forma correta. Essa é a grande dificuldade. E reduzir sem prejudicar a venda, sem prejudicar nível de serviço, sem ter um monte de reclamação de cliente por falta de produto, ou sem ter um monte de reclamação da fábrica por falta de material. Então, falei da segunda e da terceira parte. Movimentos e pré-movimentos. O que é isso? Eu vou falar dos dois juntos aqui. Você precisa ter os seus pré-movimentos muito bem organizados. O que é um pré-movimento? Um pedido de compra é um pré-movimento. O movimento do material ainda não aconteceu, ele é um pedido de compra. E é impressionante como eu vejo empresas com a lista de pedidos de compra tudo desorganizado, você não tem um prazo de entrega correto, você tem um monte de pedido, pedaço de pedido de compra cadastrado no sistema, tudo atrasado, tudo bagunçado. Como a pessoa que está fazendo o planejamento de materiais vai tomar a decisão correta em relação a isso? Não tem como. Vai ter problema. E, além disso, como que a produção vai produzir da forma correta sem visibilidade dos pedidos de compra, sem visibilidade do que vai acontecer com os pedidos de compra? Isso precisa estar muito bem estruturado. Pré-movimentos, mais um pré-movimento, pedidos de venda. A venda ainda não aconteceu. O movimento ainda não aconteceu. A venda já aconteceu, né? Mas o movimento ainda não aconteceu. Então, liste os seus pedidos de venda de forma organizada. Tenha os prazos de entrega corretos. Tenha um prazo de entrega muito bem alinhado com o time comercial e com o seu cliente. Faz parte disso também de pré-movimentos. Movimentos. O que são movimentos? Consumo de material,
recebimento de material, expedição de produto acabado, todos estes são movimentos que acontecem na sua operação. Movimentos entre estoques, então transferência de um depósito, de um almoxarifado para a produção, isso é um movimento que acontece. Tudo isso precisa estar redondo. Você consegue visualizar todos os seus movimentos da forma correta? Porque, de novo, redução de estoques é sobre planejamento de produção, materiais e demanda e planejamento de produção, materiais e demanda. Estas três áreas elas funcionam sobre dados. Eu estou falando aqui sobre organização de dados, sobre a camada de dados que você precisa construir, que precisa estar redondo para você conseguir reduzir os estoques. Mais dois aqui, ó, cadastros complexos. O que entra aqui dentro de cadastros complexos? Tem dois, roteiros de produção, isso é um cadastro complexo. Então, qual a capacidade de produção de cada produto, em quais máquinas ele passa, em quais equipamentos ele passa, em qual célula de produção ele passa. Isso precisa estar redondo, muito bem organizado, porque aí a pessoa que está fazendo o planejamento de produção, ela consegue tomar decisões mais assertivas. Sem isso, ela vai tomar decisões erradas. E aí as decisões erradas levam a sobra de estoque ou falta de estoque. No caso aqui, a gente está falando sobre redução dos estoques. Falei sobre roteiro de produção. Lista técnica também é outro cadastro complexo. E também precisa estar redondo. Quanto cada produto consome de material? Isso está redondo? Está assertivo? Tem acuracidade nesse cadastro? Tem alguém cuidando disso da forma correta? Porque como você vai fazer um planejamento de materiais da forma correta se a sua lista técnica não está redonda? E aí depois você tem um problema de estoque em função disso, em função de um erro na sua camada de dados. Então isso precisa estar redondo, precisa estar estruturado. E o último aqui são os dados estáticos. E o dado estático mais clássico é o estoque. Seu estoque está redondo, tem contagens periódicas ali do seu estoque. A pessoa responsável pelo estoque está fazendo a contagem. Ela tem algum indicador de cobrança ali, de acuracidade dos estoques. Então é um dado estático que precisa estar redondo. Então você só consegue reduzir os estoques se a sua camada de dados estiver redonda. Esse foi o primeiro bloco, eu vou falar de 3 blocos aqui. Segundo bloco, deixa eu colar o segundo bloco aqui, para você entender que é a construção das ferramentas de controle. Porque você só vai conseguir tomar decisões assertivas de estoque se você tiver controle. E aí, para você ter controle, você tem que construir as suas ferramentas de controle. E aqui eu não estou falando sobre o que você tem dentro do seu ERP, não é isso. Não é sobre o que você tem dentro do seu ERP. E também não é sobre aquele dash, aquele painel bonito que você tem para visualizar o que está acontecendo. Também não é sobre isso. Isso não é ferramenta de controle. Ferramenta de controle é algo que você consegue pilotar, que você consegue simular o que vai acontecer. Que você consegue hoje mudar um dado e falar, se eu mudar isso, o nível de serviço vai ser impactado em tanto, o meu estoque vai reduzir em tanto. Isso é ferramenta de controle, é um simulador. E aí, para você simular tudo o que está acontecendo, eu falo aqui sobre 5 bases, que são 5 ferramentas de controle que você precisa construir. Aí, o que tem dentro dessa base? Eu falei daquela camada de dados anterior, essa aqui, ó, fundação e camada de dados. Tudo isso que está na fundação e camada de dados, cruzado, vira uma base. E aí, nessa base, você toma as decisões. Nesses simuladores, que são as bases, você toma as decisões. Você consegue tomar decisões aqui extremamente assertivas. Eu já tomei decisões com bases que reduziram muito o estoque. Decisões que reduziram o estoque em milhões de reais a partir do momento que você consegue visualizar o que vai acontecer. Você cruza os dados e visualiza o que vai acontecer. Então, por isso é importante construir bases. E aí, o que tem dentro de uma base? Vou falar da estrutura, e aí depois eu falo das 5 bases aqui. Você tem o histórico, e aí histórico de venda, histórico de consumo. Você tem a posição estática ali, então a fotografia do que está acontecendo. Você tem a projeção, então você tem a sua projeção de vendas, a sua projeção de consumo. Quando você junta tudo isso, você consegue visualizar o que vai acontecer e consegue tomar decisões assertivas. E são 5 bases que você pode construir.
Primeira delas aqui, base de materiais. Então, com tudo o que está acontecendo com os seus materiais, o que aconteceu, qual a fotografia e o que vai acontecer. Revenda, a mesma coisa. Você pode ter um portfólio de produtos que é um portfólio de revenda, que você compra de um fornecedor e revende. Se for um portfólio de revenda, você precisa fazer exatamente a mesma coisa. Histórico, situação atual e projeção. Abastecimento, mesma coisa. Você tem aí talvez uma rede de lojas que você faz um abastecimento. Você tem um centro de abastecimento. Aqui é a mesma coisa. O que acontece no passado, o que está acontecendo, qual a fotografia do presente e o que vai acontecer no futuro. Capacidades, a mesma coisa. E aqui entra a importância de ter os roteiros de produção estruturados, redondos, aquela camada de dados que eu falei antes. Só assim você consegue dimensionar a sua capacidade da forma correta. E aí, se você dimensiona a sua capacidade da forma correta, você consegue tomar decisões melhores, que vão ter um impacto direto no seu estoque, na redução do estoque. Fundamental você saber fazer isso direito. E aí eu vou no último, base de demanda. Lembra que eu falei que tem 3 pontos que impactam o estoque? Produção, planejamento de produção, planejamento de materiais e planejamento de demanda. Você precisa ter uma base de demanda estruturada. Quanto cada cliente está comprando? Quanto cada cliente compra de cada produto? Tem algum desvio? Não tem? Se eu perder esse cliente, o que acontece com a demanda desse produto? Ela vai cair, sei lá, 80%? Tem uma alta concentração de um produto em um certo cliente? Então, a base de demanda vai te mostrar isso. E vai te mostrar principalmente qual o futuro da demanda. Porque em relação ao futuro, você toma decisões mais assertivas para você conseguir reduzir os estoques. Então, estas são as bases que você precisa construir para que você consiga visualizar o que está acontecendo com vários indicadores e o que está acontecendo com o estoque. E aí eu vou diminuir aqui a tela, porque vou aumentar a tela, vou voltar aqui para a cena maior, porque eu falei de 3 blocos, né? Falei de construção da fundação e camadas de dados, falei de construção das ferramentas de controle e agora ferramentas de gestão. São 2, painéis individuais e painéis gerais. E aqui eu vou voltar num ponto que eu já falei antes. Um painel não é uma fotografia, um painel é um simulador. Então, o seu painel precisa te dar a capacidade de simular o que vai acontecer. Em um painel individual, você está simulando o que vai acontecer com um produto, com um material, com uma máquina. Esses são os painéis individuais. Em um painel geral, você pode simular o que vai acontecer com uma família de produto, com uma família de materiais, com um grupo de máquinas, com a fábrica como um todo. Aí você consegue simular o que está acontecendo. E essa capacidade de simulação, quando você junta esses 3 blocos, isso te leva a tomar decisões melhores, decisões mais assertivas. Você consegue saber por que você está tomando uma decisão. E este é o maior problema quando a gente fala de estoques. Saber por que você está tomando uma certa decisão. É isso que te leva a reduzir os estoques. Então, falei aqui dos 3 blocos. E eu vou seguir aqui no vídeo porque tem mais coisas que eu preciso falar. O que acontece, tá? A partir do momento... É um vídeo longo com solução, ok? Então, acompanhe o vídeo até o final. O que acontece? A partir do momento que você começa a construir essa camada de dados, as bases e os painéis, você consegue visualizar várias coisas. Então, você já vai tomando decisões. Acredita no que eu estou falando. O simples fato de organizar tudo isso já vai expor vários problemas e você começa a tomar decisões. Ok? E decisões que já têm impacto direto no estoque. Aqui você entende o que está acontecendo com os seus estoques, o que acontece com o histórico, o que acontece com o futuro. E isso vai se transformando num trabalho de análise do seu time, e dependendo da forma que você estrutura isso fica perene aí na sua empresa, e aí nunca mais você tem um problema de estoque. Então, presta muita atenção nesses 3 blocos que eu falei. É isso que vai te levar
para reduzir os estoques, para nunca mais ter problema. E o que você consegue entender com esses 3 blocos? O que você consegue entender? Eu vou falar de alguns problemas clássicos aqui, tá? Primeiro ponto, um problema muito clássico é a desconexão. Todas as empresas têm esse problema, tá? Eu ouso dizer que todas têm esse problema. É a desconexão entre o que acontece no nível macro e no nível micro. O que acontece no médio prazo e o que acontece no curto prazo. E o que é isso, tá? Talvez você já tenha aí uma projeção para os próximos 12 meses, fechada por mês, nível macro, com dimensionamento de capacidade. Talvez você já tenha isso pronto. Se você não tem, você está atrasado. Você tem que começar por isso. E aí, eu já aproveito o vídeo aqui, começa por isso e começa do jeito certo. Então você tem, imagine que você tenha uma projeção aí de médio prazo. Qual o problema, tá? Quando você faz essa projeção nível macro, você faz isso totalmente desconectado do dia a dia e, por exemplo, desconectado da sua necessidade de materiais ali do dia a dia. Por quê? Você fez uma projeção nível macro, você não explodiu a sua necessidade de materiais, então você não sabe quanto você precisa. E aí depois dessa projeção nível macro, ela vai lá para o dia a dia. Vai lá para o dia a dia. E a partir do momento que ela chega no dia a dia, nessa parte aqui eu vou seguir o script, tá? Eu tenho o script escrito aqui, eu vou ter que seguir ele no detalhe, porque tem uma explicação complexa aqui para você entender com profundidade, ok? Então fiz a projeção macro, entrei no dia a dia, e a necessidade de materiais está desconectada ali do macro, e aí o que acontece? Os seus pedidos de materiais eles são todos colocados com urgência. Isso acontece em muitas operações. Você coloca pedido de material para entregar daqui 10 dias, 15 dias, ou na próxima semana, perto da virada do mês. Isso acontece em muitas operações. Não tem um planejamento de materiais de médio prazo. E um planejamento de materiais de médio prazo também faz você reduzir os estoques. Então, esse é o primeiro ponto. Desconexão do nível macro, médio prazo com o curto prazo. E aí o que acontece? Quando esse curto prazo não funciona direito, quando a necessidade de compra de materiais não funciona direito, começa a gerar falta de estoque na produção. E aí se gera falta de estoque na produção, isso gera uma necessidade maior de proteção do estoque do produto acabado. Então você coloca mais proteção de produto acabado, porque está faltando material na produção o tempo todo. E aí esse estoque de produto acabado maior, ele serve para proteger contra a falta. Então você já está colocando uma proteção ali sem necessidade, porque você tem uma desconexão ali no seu planejamento de materiais. E aí o que acontece, tá? O que acontece? Problema seríssimo. Começa a faltar material, e aí começa a faltar produto acabado. Então imagine o seguinte: você tem ali um pedido, o pedido fica incompleto ao longo do mês e o estoque fica cheio de produto que não foi entregue. E eu vou dar um exemplo aqui. Você tem um pedido. Pensa o seguinte, um cliente colocou um pedido. O pedido tem 10 itens. Ele colocou o pedido dia 3 do mês. Aí o pedido tem 10 itens. Ok? 8 itens estão prontos e 2 não estão prontos. E estes 2 eles não estão prontos porque está faltando material, porque esse seu processo aí de planejamento de materiais ele está desconectado. Médio prazo, macro, está desconectado do curto prazo, micro. Então está faltando material para produzir esses 2 itens. Qual decisão você toma? Não vou expedir esses 8 itens, porque o pedido tem 10, eu vou empurrar isso até o final do mês. Só que aí o produto não fica pronto até o final do mês. Aí no final do mês você vai lá e faz a expedição dos 8 itens. E aí ficam faltando 2 itens. 2 ou 3 dias depois, um desses itens fica pronto. Aí vai mais uma expedição. 4 ou 5 dias depois, o outro item que estava faltando, ele fica pronto. Aí vai mais uma expedição. E se o frete de um pedido era por conta do cliente, imagina que ele pagou o primeiro frete. Os outros 2 você que teve que pagar. Então, olha o problema que isso gera. E, além disso, eu estou falando aqui sobre excesso de estoque. Você ficou aí do dia 3 do mês até o final do mês com 8 itens parados no estoque sem necessidade. Então, olha o impacto que você tem no estoque.
Aí os outros 2 itens que precisavam ser produzidos, imagina que estes 2 itens eles utilizassem ali 10 materiais também. E aí 2 materiais estão faltando destes 2 itens. Ao longo do mês, os 8 materiais que você tinha no estoque vão ficar parados também o mês inteiro. E aí você vai usar só no começo do mês seguinte que você vai consumir. Então perceba que a falta pontual de material gera um excesso de estoque absurdo. E essa falta pontual de material, ela acontece em função da desconexão do médio prazo macro com o curto prazo micro no seu planejamento de materiais. E estes são problemas que não aparecem, é impossível você medir isso. Talvez você consiga medir com um indicador de order fill rate, alguma coisa assim, mas é muito difícil você medir isso, isso é um problema gigantesco. Então, conecte o seu macro médio prazo com o micro curto prazo. E você só consegue fazer isso tendo a sua camada de dados bem estruturada, tendo as suas bases de simulação muito bem estruturadas. Perfeito? Então esse foi o primeiro ponto aí que se você fizer isso, você já resolve muito do seu problema de estoque. Porque tem esse estoque oculto que eu falei, que é de produto faltante e material faltante ao longo do mês. Isso fica escondido. Aí eu vou falar de outra ação que é baseada em análise, tá? Dado que você organizou sua camada de dados, perfeito? Da forma que eu falei, você construiu as suas bases, você consegue visualizar o que está acontecendo. E aí você começa a fazer uma análise de portfólio, você começa a analisar o seu portfólio de produtos. E uma coisa meio óbvia é que você não pode ter estoque para 100% dos seus produtos. Isso não faz sentido. Não existe operação que tem estoque para 100% dos produtos. Tá? Não existe uma operação que tem estoque para tudo. Sempre tem alguma coisa ali que não é mantida em estoque. Exceção disso é um mercado e ainda assim tem coisas que não ficam ali em estoque o tempo todo. Tá? Então você não pode simplesmente tomar uma decisão de ter estoque para 100% do seu portfólio. E daqui a pouco eu explico sobre como tomar essa decisão, mas eu vou falar sobre o seguinte. Imagina que você... Vou colocar a tela aqui de novo. Mas imagina que você fez a análise do seu portfólio e aí você chegou nessas decisões aqui, tá? Você pegou 10 itens do seu portfólio. Daqui a pouco eu explico como chegar nesses prazos aqui. Então você pegou 10 itens do seu portfólio e aí dos 10 itens você definiu que 6 itens têm entrega imediata, ok? E aí os outros 4 itens tem um que tem entrega em 30 dias. Aqui tem outro 45 dias, outro 15 dias e outro 30 dias. Perfeito? Então você fez essa definição. E daqui a pouco eu explico como que você chega nesses prazos de atendimento. Okay? Você definiu esses prazos, e aí aqui entra outro problema sério. Tá? Você definiu, fez análise e tal, só que você não alinhou com o time comercial, você não alinhou com a empresa como um todo. E aí o que acontece? O cliente vai lá, coloca pedido desses 10 itens. Tá? Deixa eu voltar a cena câmera. O cliente vai lá, coloca pedido desses 10 itens. Ok? Você não alinhou. Primeira coisa que acontece é que o cliente quer os 10 itens imediatamente. Porque ele não sabe que tem 4 itens que tem um prazo de entrega maior. O cliente não sabia disso. Você não alinhou com o comercial e não alinhou com o cliente. E pior, aí o cliente está pagando só um frete. Ok? Ele paga só um frete. E a empresa precisa do faturamento aí para contar no resultado. Mas o que acontece? Para não pagar outro frete, você vai empurrando esse pedido aí para o final do mês. Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Isso acontece em um monte de empresa e aí o faturamento fica todo acumulado para o final do mês. E aí, ao longo do mês, esse estoque, você tem os 6 itens em estoque, os outros 4 você não tem, mas esses 6 itens eles ficam parados no estoque ali sem necessidade, porque o cliente ele queria o pedido imediato. Só que você não está expedindo porque você não fez um alinhamento com o time comercial, e aí o time comercial não fez o alinhamento com o cliente. E aí, olha o caos que acontece. Olha o caos. Aí fica um estoque acumulado ao longo do mês sem necessidade. Ah, como que você faz isso? Já vou explicar como você chega nesses prazos, mas dado que você reorganizou os prazos de entrega de todos os produtos, você reavaliou o seu portfólio de produto.
time comercial precisa estar junto nessa construção. O cliente, dependendo do porte do cliente, também precisa estar junto, precisa ser envolvido nessa construção. E aí, se você tiver um alinhamento, o que acontece? Este pedido, na hora que ele está sendo negociado com o cliente já sabe, estes 6 itens eu quero entrega imediata, ótimo, vou pagar um frete por isso. Os outros 4 itens, eles têm um prazo de entrega maior. Aí o cliente vai tomar a decisão, divide isso em 2. Então eu quero 3 itens ali em 30 dias e o outro em 45 dias, ou coloca tudo para 45 dias. Aí o cliente toma essa decisão. E aí o que acontece? Fatura os 6 pedidos imediatamente, você já tirou esses itens do estoque, você não fica com estoque, carteira de pedido, e aí o líquido ali de carteira de pedido, teoricamente o estoque está baixo, mas ele não está, porque fisicamente está no seu estoque. Entende? Aí faz a expedição desses 6 itens, e os outros 4 você vai expedir só lá na frente, você elimina todo o estresse aí. E aí esse estoque oculto, ele não fica oculto, porque você não vê esse estoque alto dentro da sua operação. Você acha que o estoque está baixo, mas é por um desalinhamento em relação aos prazos de entrega. E aí eu vou voltar agora na definição das políticas de prazo. Como que você faz isso? Tá? Como que você avalia? Primeiro ponto, você tem os dados ali na mão. Já falei da parte de dados, construção da camada de dados, isso é fundamental. Quando você olhar para esses dados, você vai perceber que você tem itens com muita oscilação de demanda. Então, itens que têm vendas ali de 1.000 unidades num mês, 2.000 no outro, 400 no outro, 5.000 no outro. Então, tem muita oscilação. E esse é o tipo de item que não faz sentido manter estoque, não faz sentido ter entrega imediata. Por quê? Porque para você cobrir essa oscilação, você vai precisar ter 180 dias, talvez 360 dias de estoque, o que não faz sentido. E aí, mesmo com esse volume, talvez você ainda tenha 2 ou 3 meses que o produto vai faltar, e aí você volta naquele problema que eu falei antes, de ter produto faltando ao longo do mês, e aí o pedido fica parado, sem expedir, você fica com estoque oculto aí dentro da sua operação. Então, o que você precisa fazer? Esse tipo de item precisa ser avaliado em conjunto. Então, leve para uma discussão time comercial, time de produção, time do financeiro, desenvolvimento de produto, compras. E aí vocês juntos, vocês precisam construir uma política de estoque e uma política de reabastecimento. E aí isso vai ter estoque, vai ter lote de produção, vai ter frequência de produção, vai ter estoque, lote de compra e frequência de compra. E você resolve esse tipo de problema. Então perceba que eu falei aqui de 2 coisas que são problemas ocultos dentro da sua operação. Falei sobre conexão do médio prazo nível macro com curto prazo nível micro, ali no seu planejamento de materiais para você tomar decisões assertivas. Isso muda completamente o seu estoque, completamente, tá? Porque aquela falta de material ela deixa de acontecer e aí, consequentemente, você consegue tirar tanto o material, consumir, tanto o material quanto o produto acabado do estoque muito mais rápido. O seu giro de estoque fica muito mais rápido, fica muito maior. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, construção das políticas de estoque e disponibilidade de produto. Faça isso a 4 mãos, com várias pessoas. Explique por que isso é importante. E a parte mais crítica disso tudo é que você só consegue fazer isso tendo os dados organizados. Fazendo aqueles 3 blocos que eu falei. Isso muda completamente a sua vida e você consegue reduzir os estoques. E se você quer saber mais sobre como estruturar esses dados, como construir as ferramentas de controle, como estruturar os simuladores e como dominar aí o planejamento de produção, cadastra seu e-mail no link aqui abaixo, é marcelalonso.com.br, cadastra, você vai receber informações sobre o método LBP. É uma metodologia que foi estruturada ao longo dos últimos 22 anos e que faz exatamente isso que eu falei. Te guia nesse processo aí de redução dos estoques, de melhoria do nível de serviço, resolve todos esses problemas. É uma metodologia estruturada de
ponta a ponta para você resolver estes problemas. E além disso, se inscreve aqui no canal também, acompanha o conteúdo, porque tem muita coisa que eu falo que pode te ajudar na redução dos estoques. Falei sobre 2 pontos aqui, 2 possíveis soluções. Tem outras que você pode descobrir aí ao longo do tempo e obrigado por acompanhar até aqui. Se inscreve no link abaixo, se inscreve no canal também, porque tem muita informação para você absorver e conseguir resolver esse tipo de problema definitivamente. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.